É ótimo que você tenha decidido conversar conosco hoje. Você sabia que algo tão comum como o Natal pode ser um erro espiritual perigoso? Algo que pode literalmente marcar sua alma para a eternidade? Poderia nos contar como tudo isso começou para você? Claro. Antes dessa experiência, nunca imaginei que celebrar o Natal pudesse ter consequências tão sérias. Eu era como qualquer outra pessoa. Mas durante os 351 dias em que vivi essas revelações, tudo mudou. Meu nome é Sarah Campbell. E o que estou prestes a compartilhar é, sem dúvida, a experiência mais transformadora e assustadora da minha vida. É o meu testemunho sobre experiências de quase morte. Um período de 351 dias em que Jesus me revelou verdades profundas e chocantes sobre o Natal. Algo que jamais imaginei possível. Tudo começou em 15 de janeiro de 2024. Eu tinha 42 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Memorial em Charlotte, na Carolina do Norte. Era uma rotina comum para mim. Enfrentar longos plantões noturnos e, ao amanhecer, dirigir para casa, com o corpo cansado, mas a mente satisfeita por cumprir meu dever. Naquela manhã, a chuva caía forte. As ruas estavam molhadas e o céu parecia tão carregado quanto eu me sentia. Enquanto dirigia, o som das gotas batendo no vidro quase me acalmava, até que o inesperado aconteceu. Meu carro começou a derrapar ao me aproximar de um cruzamento. O controle do veículo escapou das minhas mãos, e em questão de segundos tudo ficou fora de controle. O impacto foi brutal. Meu corpo foi lançado em um estado de torpor. E antes mesmo de entender a gravidade do acidente, tudo escureceu. Fui levada às pressas para o hospital, mas algo muito além do físico estava prestes a acontecer comigo. Durante os 351 dias seguintes, vivi experiências que desafiam qualquer explicação médica ou lógica. Meu coração parou várias vezes, e em cada uma dessas ocasiões, senti minha alma se desprender do corpo. Foi quando Jesus começou a aparecer para mim. A primeira vez que ele surgiu diante de mim, eu estava apavorada. Eu sabia que havia algo além desta vida, mas nunca imaginei encontrá-lo daquela forma. Sua presença era esmagadora, e ao mesmo tempo, acolhedora. Ele não era como as imagens que costumamos ver em quadros ou filmes. Sua glória era indescritível. Seus olhos eram profundos, transmitindo um amor infinito, mas também uma tristeza que eu nunca conseguiria expressar em palavras. Foi então que ele começou a me mostrar o inferno. E para ser sincera, nada poderia me preparar para o que vi. O inferno é um reino imenso, muito maior do que qualquer um de nós pode conceber. Ele me explicou que era dividido em 351 câmaras ou continentes. Para que eu pudesse compreender a magnitude desse lugar, ele me mostrou que apenas uma dessas câmaras era maior do que a Ásia e a África juntas. Cada câmara era preenchida por fogo ardente, lava incandescente e um calor insuportável, como o aço derretido que nunca se apaga. No 8º mês e 6º dia dessas vivências, Jesus me levou a uma câmara específica que abalou tudo o que eu acreditava sobre o Natal. Era um lugar sombrio, cheio de sofrimento. À medida que nos aproximávamos, vi incontáveis almas mergulhadas em lava. Seus corpos inferiores estavam completamente submersos, enquanto elas gritavam em agonia. O som dos gritos era ensurdecedor. As almas imploravam por misericórdia. Mas não havia alívio. Muitas daquelas pessoas haviam frequentado igrejas em vida, mas estavam agora condenadas eternamente. Por que essas almas estão aqui? Perguntei a Jesus, sentindo uma angústia esmagadora. Ele respondeu com calma, mas suas palavras tinham um peso indescritível. Quando os homens vivem no pecado, eles cavam para si mesmos fossos eternos no inferno. Cada pecado que cometem é um material que os demônios usam para construir suas prisões. A cena era horrível. As almas estavam em estado de decomposição, cobertas por vermes que se multiplicavam toda vez que tentavam removê-los. O fogo parecia surgir do nada, consumindo cada parte delas, sem nunca destruí-las completamente. Eu chorei incontrolavelmente ao ver tanto sofrimento. Senhor, tenha misericórdia do seu povo, implorei. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador.
Jesus me levou diante de um portão colossal. Era imenso, assustador, e sua presença emanava uma energia pesada. Do outro lado do portão havia algo que nunca esquecerei. Uma figura que se parecia exatamente com o Papai Noel. Ele segurava brinquedos e ria de forma cruel, enquanto as almas condenadas sofriam intensamente atrás dele. Acima do portão, em letras brilhantes que pareciam feitas de fogo, estava escrito: "As câmaras das almas condenadas que celebram o Natal." Essas palavras ecoaram na minha mente. Elas revelavam algo que eu nunca havia considerado. Que muitas tradições e celebrações, mesmo aquelas aparentemente inocentes, carregam significados espirituais profundos que desconhecemos. A figura de Papai Noel, que sempre associamos à alegria, foi apresentada a mim como um símbolo de engano. E as almas que vi, presas naquele tormento, eram de pessoas que haviam negligenciado o verdadeiro significado do Natal. Jesus explicou que muitas vezes nos distraímos com rituais e celebrações externas, esquecendo o que realmente importa. O Natal, ele disse, não é sobre festas ou presentes, mas sobre o nascimento de uma esperança eterna. Essas experiências transformaram minha vida. Quando retornei ao meu corpo, eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Hoje, eu compartilho esse testemunho porque acredito que ele pode despertar outros para a verdade. Talvez seja desconfortável ouvir isso, mas acredito que é necessário. O Natal, como muitos o celebram, pode ser apenas uma sombra do que deveria ser. E cabe a cada um de nós buscar o verdadeiro significado por trás dessa data. Seja como for, o que vivi me ensinou que não podemos ignorar as escolhas que fazemos em vida. Elas moldam não apenas o nosso presente, mas também o nosso destino eterno. Há momentos na vida em que somos confrontados com verdades tão difíceis que elas rasgam o véu daquilo que acreditávamos ser inabalável. Esse foi um desses momentos para mim. Quando Jesus começou a me mostrar o que realmente acontece com aqueles que celebram o Natal, meu coração se partiu em 1000 pedaços. A princípio, tentei justificar, tentei argumentar. Mas cada resposta dele era como um eco devastador, revelando camadas de uma realidade que eu nunca havia considerado. Senhor, eu disse, mas as pessoas celebram o Natal com alegria, pensando em ti, pensando no seu nascimento. Minha voz tremia, tentando encontrar lógica em tudo aquilo. Mas as palavras que ele me devolveu tiraram o chão sob meus pés. Essa celebração nunca foi minha. Foi criada pelo inimigo para enganar a humanidade. Papai Noel não é uma figura inocente. É o rosto de um espírito impuro que seduz o mundo inteiro. O Natal não celebra a mim, mas ao próprio Satanás. Enquanto ele falava, imagens começaram a surgir, revelando eventos de um passado distante, cenas da Roma antiga, com o imperador tentando unir práticas cristãs e pagãs. Satanás, em uma reunião com seus servos, declarou que usaria o nascimento de Cristo como pretexto para estabelecer uma celebração que, na verdade, o glorificasse. Vamos dizer ao mundo, disse ele, que estão celebrando o nascimento de seu Salvador, enquanto, na verdade, estão me adorando. Esse plano diabólico foi então colocado em ação, e o Natal nasceu, não como uma celebração divina, mas como um engano cuidadosamente arquitetado. Dentro da câmara, as visões se tornaram ainda mais perturbadoras. Imaginei que o inferno fosse um lugar apenas para adultos que cometeram grandes pecados. Mas não. Vi um bebê de apenas 1 ano chorando desesperadamente enquanto vermes rastejavam por seu pequeno corpo. Senhor, perguntei com a voz embargada, por que um bebê tão inocente está aqui? A resposta dele foi firme. Esse bebê foi iniciado na feitiçaria antes mesmo de nascer. A prática do mal não respeita idades. E então, veio a visão de uma criança cercada por seus personagens, favoritos de desenhos animados. Para mim, era incompreensível como algo tão inocente pudesse causar tormento. Esses personagens, explicou Jesus, eram ferramentas que moldaram sua mente. Sua obsessão pelos presentes e pela celebração o marcou como adorador de Papai Noel.
selando seu destino. O inferno não escolhe as vítimas de forma aleatória. Cada ação, cada escolha conta. Foi o que vi no caso do casal, que morreu voltando de uma festa de Natal. O amor que deveria salvá-los agora era uma maldição eterna, cada um culpando o outro pela condenação que enfrentavam. Mas o que realmente me marcou foi a mulher que nunca tinha participado de uma festa de Natal, mas ainda assim foi condenada. Isso me fez perceber que não são apenas as ações, mas também a intenção e a aceitação, mesmo inconsciente, de práticas que desonram a Deus. Ela achava que estava fazendo algo bom ao cozinhar e receber pessoas, mas acabou abrindo uma porta para o espírito do Natal. Essa jornada foi uma lição dura, mas necessária. Cada visão, cada explicação de Jesus era um convite para repensar tudo o que eu sabia. O Natal que muitos celebram com alegria pode ser, na verdade, um engano profundo, e cabe a cada um de nós discernir a verdade e viver de acordo com ela. O que vou compartilhar com você agora é algo que jamais pensei ser possível. São imagens que permanecem vívidas na minha mente, como marcas que jamais se apagarão. Entre os tormentos que presenciei, uma cena me dilacerou como nenhuma outra. 4 crianças, com lágrimas nos olhos e martelos de fogo nas mãos, castigando a própria mãe. Cada golpe vinha acompanhado de gritos desesperados. Nós não fizemos nada de errado, mas foi você que nos trouxe para cá. Foi você quem nos ensinou a celebrar o Natal todos os anos. A história deles era dolorosa. Tinham perdido suas vidas em um acidente de ônibus, após a mãe comprar roupas de Natal para eles. E ainda assim, o que parecia um gesto de amor se tornou motivo de sua condenação. Quando a mãe tentou se justificar, dizendo que só queria agradar os filhos, Jesus respondeu, com firmeza, mas com profunda tristeza: não vos conformeis com este mundo. Vocês não são deste mundo. Ao redor, os demônios gargalhavam das almas, em sofrimento. Suas vozes cortavam o ar, cheias de sarcasmo e zombaria. Vocês adoravam o Pai Natal ao celebrar o Natal. Este é o seu reino agora. Aqui, vocês irão celebrar e adorar o Pai Natal para sempre. Era aterrorizante assistir à chegada de novas almas. Crianças eram arrastadas para dentro da câmara por fios presos às suas línguas. Todas estavam marcadas com o número 666 em suas testas, um selo que representava a submissão ao espírito do Natal. Eu podia sentir o amor de Jesus por aquelas almas, mas também a angústia em sua voz, enquanto ele repetia: tarde demais, tarde demais. Entre os tormentos, uma imagem perturbadora se destacou. Um homem com uma barriga gigantesca de 4 metros era perfurado incessantemente por demônios com lanças afiadas. Jesus explicou: esse homem celebrou o Natal durante todos os 55 anos de sua vida. Sua barriga está cheia de toda a comida de Natal que ele já comeu. Agora, essa será sua tortura eterna, mas o inferno também era um lugar de ironias sombrias. Vi um pregador que, em vida, incentivava a celebração do Natal em sua igreja. Ele agora alertava aos outros sobre os perigos dessa festividade, mas suas palavras não tinham mais poder. Quando ele clamou por misericórdia, argumentando sobre as almas que havia ganhado para Cristo, Jesus o chamou de servo mentiroso. Ele sabia a verdade, mas escolheu os caminhos do mundo. A câmara parecia não ter fim. Estava cheia de cardeais, padres católicos e até papas, todos submersos em um rio de lava e fogo. A cada 30 minutos uma voz ecoava: aumentem a temperatura, e o sofrimento deles aumentava ainda mais. Um cardeal estava cercado por crianças e fiéis que o acusavam sem cessar. Foi você quem nos trouxe para cá. A dor e o desespero não poupavam ninguém. Em outro canto, vi um grupo de mães que haviam morrido enquanto faziam compras de Natal. Elas estavam presas em uma cova, onde caixas de presentes em chamas caíam continuamente sobre elas, esmagando-as e queimando-as. Uma dessas mulheres havia morrido durante um tumulto. Na Black Friday, Jesus apontou para ela e disse: essa mulher era professora da escola dominical.
Ela ensinava sobre o meu amor, mas nunca alertou sobre os perigos das celebrações pagãs. Por fim, vi uma adolescente que havia morrido em 2022. Sua tortura era cruel. Enfeites de Natal que haviam sido inofensivos na Terra se transformaram em esferas de metal escaldante, que queimavam incessantemente através de seu corpo. Cada cena era um lembrete de que escolhas aparentemente pequenas podem ter consequências eternas. Há verdades que cortam a alma como lâminas afiadas. E o que vi naquela câmara foi exatamente isso. Cada passo que dávamos revelava histórias de vidas que pareciam tão comuns na Terra, mas que agora estavam presas em tormentos inimagináveis. Um dos primeiros cenários que me foi mostrado foi o de uma mulher que adorava decorar árvores de Natal. Não apenas isso, ela compartilhava sua paixão nas redes sociais, influenciando milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Jesus explicou com um pesar profundo em sua voz. Cada pessoa que ela influenciou adiciona ao tormento dela. Suas ações marcaram mais almas para esta câmara. O que parecia um ato inofensivo, inspirar os outros a decorar suas casas. Agora, carregava um peso eterno. Em seguida, vi um empresário muito rico que havia feito fortuna vendendo enfeites de Natal. Ele estava cercado por demônios grotescos, que pareciam versões malignas de decorações natalinas. Eles o forçavam a engolir moedas em chamas, cada uma representando os dólares que ele havia ganho com as vendas de Natal. Jesus explicou. Este homem sabia da verdade sobre as origens pagãs do Natal, mas escolheu o lucro em vez da verdade. Caminhando mais fundo na câmara, deparei-me com uma cena que me deixou sem palavras. Um grupo de crianças que havia morrido em um incêndio, causado por luzes de Natal, estava agora preso em um ciclo interminável de sofrimento. Elas eram obrigadas a desembaraçar cordões de luzes em chamas que queimavam suas mãos e corpos. Em uma cova próxima, seus pais assistiam ao tormento dos filhos, impotentes. Seus próprios pecados os haviam condenado, pois apesar de saberem sobre as conexões pagãs do Natal, insistiram em criar displays elaborados de luzes, colocando os filhos em perigo. Outro cenário que me deixou profundamente abalada foi o de uma mulher, esposa de um pastor, que organizava peças de teatro natalinas na igreja. Agora, ela era forçada a participar de peças, onde os demônios eram a plateia. Cada apresentação terminava em tortura, como se ela estivesse repetindo seu erro eternamente. Jesus, com lágrimas nos olhos, disse: Ela transformou minha casa em um lugar de celebração pagã. Ela trocou a verdadeira adoração por entretenimento mundano. A câmara também guardava tormentos para músicos que haviam composto e cantado músicas natalinas. Eles eram obrigados a cantar suas próprias canções sem parar, enquanto demônios despejavam fogo líquido em suas gargantas. Jesus explicou que essas músicas haviam substituído a verdadeira adoração por um entretenimento vazio e sazonal. Mas talvez o mais assustador tenha sido ver pessoas que na Terra haviam se vestido como o Papai Noel. Elas estavam agora sob o domínio do próprio demônio do Natal, forçadas a interpretar seus papéis enquanto sofriam torturas inimagináveis. Essas pessoas personificaram o demônio do Natal, Jesus disse. Entre tantas cenas, uma das mais tristes foi ver famílias inteiras reunidas em seus tormentos. Haviam morrido em acidentes relacionados ao Natal, de carros batendo em estradas molhadas, a incêndios causados por árvores mal iluminadas. Agora culpavam-se uns aos outros por seu sofrimento eterno. Jesus explicou: Os pais acreditam que estão demonstrando amor através do Natal, mas na verdade, estão marcando seus filhos para o tormento eterno. Por fim, fomos a uma sessão especial da Câmara, destinada àqueles que usaram a mídia para promover o Natal. Produtores de televisão, diretores de cinema, publicitários e influenciadores, estavam todos lá. Cada um deles enfrentava tormentos proporcionais à quantidade de pessoas que haviam levado a celebrar o Natal. Jesus observava com um olhar de tristeza profunda, como se dissesse:
Vocês tinham a oportunidade de compartilhar a verdade, mas escolheram o engano. Essas visões permanecem gravadas na minha alma, e cada detalhe delas ecoa como um alerta para o mundo. Quando Jesus me levou mais fundo na câmara, as cenas se tornaram ainda mais aterrorizantes. Cada canto daquele lugar parecia pulsar com uma dor que transcende qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A primeira visão que me impactou foi de um grupo de almas obrigadas a assistir, repetidamente, a todo o conteúdo de Natal que haviam criado. Eram influenciadores digitais, produtores de televisão e publicitários. Enquanto eram queimados pelos próprios produtos que promoveram, árvores de Natal, enfeites, brinquedos, seus gritos de agonia ecoavam pelo ambiente. Jesus observou tudo com tristeza e disse: Eles fizeram meu povo amar o mundo e suas celebrações. Pintaram quadros belos de uma adoração pagã. Logo em seguida, Jesus me mostrou um grupo de teólogos e estudiosos religiosos. Esses homens e mulheres haviam escrito livros defendendo as celebrações natalinas, mas agora eram obrigados a comer essas mesmas obras, transformadas em carvões em brasa. Eu vi o tormento estampado em seus rostos enquanto as páginas queimavam suas bocas e gargantas. Eles usaram seu conhecimento para enganar, não para revelar a verdade, explicou Jesus. Eles sabiam das origens pagãs do Natal, mas escolheram escondê-las. Meu coração apertou ao chegar em uma sessão onde estavam crianças que haviam morrido acreditando em Papai Noel. Essas crianças estavam cercadas por demônios disfarçados de brinquedos e personagens de desenhos animados, e lágrimas escorriam de seus rostos enquanto eram torturadas por aquilo que na terra lhes trazia alegria. Essas crianças foram ensinadas a colocar sua fé em um Deus falso. Disse Jesus com tristeza. Seus pais substituíram a crença em mim pela crença no Pai Natal. Outra visão devastadora foi a de trabalhadores do comércio varejista. Vi pessoas sendo esmagadas por árvores de Natal, em chamas e forçadas a lidar com pilhas intermináveis de dinheiro ardente. Uma gerente em particular era atormentada pelos demônios, que a forçavam a contar moedas incandescentes, cada moeda representando o lucro que ela havia obtido durante o Natal. Jesus apontou para aquela cena e explicou. Esses trabalhadores participaram diretamente do engano, incentivando celebrações que afastaram o meu povo da verdade. Caminhando mais fundo, Jesus me mostrou uma cena especialmente trágica. Membros de comitês de igrejas que haviam organizado programas natalinos estavam presos em uma cova onde decoravam uma gigantesca árvore de espinhos flamejantes. Cada enfeite que penduravam explodia, enviando estilhaços ardentes em suas direções. Eles transformaram minha casa em um santuário de celebração pagã, disse Jesus com lágrimas nos olhos. A sessão seguinte revelou uma cena ainda mais angustiante. Trabalhadores da indústria alimentícia que haviam produzido doces e pratos especiais para o Natal estavam sendo forçados a comer pudins e bolos escaldantes que nunca se acabavam. Eles tornaram a gula parte de uma celebração que deveria me honrar, disse Jesus com tristeza. Pegaram um banquete pagão e alegaram que é meu nome. E então, vi carteiros enterrados sob montanhas de cartas em chamas. Eles gritavam enquanto o peso e o calor das correspondências os sufocavam. Eles participaram do grande engano, explicou Jesus. Ao transportar essas cartas para o Pai Natal, perpetuaram a mentira e afastaram famílias da verdade. Por fim, Jesus me levou a uma área onde pessoas que haviam trabalhado como cantores de canções natalinas eram atormentadas. Eram obrigados a cantar suas músicas continuamente, enquanto demônios despejavam fogo líquido em suas gargantas. Eles usaram a música para fazer a adoração pagã parecer bonita, explicou Jesus. Envolveram celebrações demoníacas em doces melodias, mas nada poderia me preparar para a última cena. Pessoas que haviam se vestido como Papai Noel em shoppings e eventos estavam agora em trajes flamejantes, atormentados por demônios disfarçados de elfos malignos. Ao redor deles, gritos de crianças ecoavam, um lembrete incessante do impacto de suas ações na Terra.
Jesus, com um olhar profundo de tristeza, disse: essas pessoas literalmente se tornaram representantes do demônio do Natal. Enganaram crianças e desviaram famílias. Tudo em nome de uma celebração que nunca foi minha. Essas visões eram mais do que eu podia suportar. E sua presença, apesar de tudo, era um lembrete de que havia esperança. Mas apenas para aqueles que escolhessem a verdade. Enquanto Jesus me guiava por aquela câmara, cada visão se tornava mais intensa e mais perturbadora. Cada pessoa que eu encontrava era um lembrete doloroso de como escolhas aparentemente inocentes podem ter consequências eternas. Ele me mostrou um grupo de jornalistas e escritores que, em vida, haviam produzido histórias natalinas encantadoras. Eles transformaram o Natal em um tema universal de celebração, ignorando completamente sua verdadeira origem. Agora, esses mesmos escritores eram obrigados a usar penas feitas de fogo. Cada palavra que escreviam queimava suas mãos, mas eles não tinham escolha. Ao redor deles, demônios os forçavam a registrar os gritos agonizantes das almas que habitavam as câmaras natalinas. Jesus observou com pesar e disse: eles usaram seus dons para promover o paganismo. Suas palavras desviaram muitos do caminho da verdade. Pouco depois, chegamos a um poço destinado àqueles que haviam morrido em festas de Natal. A cena era um ciclo interminável de celebrações regadas a excessos. Mas a comida e a bebida, que tanto haviam apreciado agora, se transformavam em fogo líquido. Eu podia ouvir seus gritos enquanto consumiam aquilo que em vida lhes trazia prazer. Jesus falou com tristeza. Eles transformaram o dia que deveria celebrar meu nascimento em uma desculpa para a devassidão. Vi também artesãos que haviam dedicado suas vidas a criar decorações natalinas. Na terra, suas mãos produziam peças delicadas e belas, mas agora eram forçados a trabalhar com materiais em chamas. Suas mãos nunca se curavam, constantemente queimadas pelo trabalho interminável. Jesus explicou: cada item que eles criaram tornou-se um pequeno ídolo, um símbolo de adoração pagã na casa de alguém. Outro cenário perturbador envolvia pessoas que haviam interpretado personagens natalinos em peças e apresentações. Elas eram obrigadas a atuar para demônios, vestindo figurinos feitos de fogo que queimavam seus corpos. Jesus apontou para elas e disse: essas pessoas misturaram a verdade do meu nascimento com celebrações das trevas. Transformaram minha história em teatro pagão. Chegamos então a uma sessão onde fotógrafos eram atormentados. Eles eram obrigados a usar câmeras que queimavam seus olhos enquanto registravam os tormentos do inferno. Enquanto trabalhavam, demônios os obrigavam a dizer frases como sorria e feliz Natal repetidamente. Jesus observou: eles criaram imagens que fizeram a celebração pagã parecer inocente. Vi também artistas comerciais que haviam desenhado cartões e decorações de Natal. Agora, pintavam com pincéis em chamas, produzindo imagens de seus próprios tormentos. Eles usaram sua arte para embelezar o mal, explicou Jesus. Fizeram o mal parecer algo belo e inocente. Em uma área adjacente, encontrei agentes de viagem que haviam promovido pacotes de férias natalinas. Eles estavam presos em cadeiras de viagem em chamas, assistindo continuamente a vídeos de famílias felizes que haviam enviado para celebrações de Natal. Jesus explicou: eles lucraram ao lololô, levar outros à adoração pagã. Mais à frente, vimos empacotadores de presentes. Eles trabalhavam sem parar, embrulhando pacotes em chamas com papéis que cortavam suas mãos como lâminas afiadas. Seus gritos ecoavam, mas o tormento continuava. Cada presente que embrulharam tornou-se parte da celebração de Satanás. Por fim, vi as equipes de marketing presas em escritórios em chamas. Eles eram obrigados a planejar campanhas publicitárias de Natal, enquanto tudo ao seu redor queimava. Jesus olhou para eles e disse: eles venderam o paganismo para as massas. Transformaram o que eu odeio em algo que o meu povo passou a amar. A última visão
foi de padeiros que, em vida, criaram guloseimas natalinas. Agora, eles eram forçados a comer bolos e biscoitos em chamas que nunca saciavam sua fome. Em vez disso, aumentavam, criando um ciclo eterno de tormento. Essas cenas eram mais do que eu podia suportar. Cada detalhe, cada grito, cada lágrima me fazia questionar como tantas pessoas haviam se deixado enganar tão profundamente. Jesus, ao meu lado, era um lembrete constante de que ainda havia esperança, mas apenas para aqueles dispostos a ouvir a verdade e abandonar os caminhos do mundo. A experiência que vivi durante aqueles 351 dias mudou tudo o que eu pensava saber. Não foram apenas sonhos ou visões, mas encontros reais durante estados de morte clínica. A cada vez que meu coração parava, eu era levada a uma dimensão que revelava verdades tão profundas e chocantes que não havia como voltar a ser a mesma pessoa. Jesus me mostrou com clareza assustadora como as celebrações de Natal são vistas aos olhos de Deus. Ele explicou. Eles transformaram o alimento em ídolos, fizeram do sustento uma celebração das trevas. Enquanto caminhávamos pela câmara, a primeira cena que me chamou a atenção foi a de agricultores de árvores de Natal. Eles estavam presos em florestas de pinheiros em chamas, queimando eternamente. O tormento não vinha apenas do fogo, mas da percepção de que aquilo que cultivaram com tanto empenho havia se transformado em instrumentos de engano espiritual. Em seguida, vi Papais Noéis de lojas de departamento sendo torturados de forma cruel. Eles eram forçados a ouvir, sem parar, os desejos de crianças enquanto demônios disfarçados de elfos os atormentavam. O som das vozes infantis, tão doce e inocente na terra, tornava-se insuportável naquele ambiente. Jesus explicou. Essas pessoas conscientemente personificaram um demônio. Elas se tornaram ídolos que afastaram as crianças de mim. Outra cena marcante foi a de atores de televisão que haviam participado de especiais de Natal. Eles estavam presos em um ciclo eterno de apresentações, sendo forçados a atuar para plateias de demônios. Seus roteiros eram feitos de fogo, e cada palavra que proferiam causava queimaduras em suas línguas. Jesus apontou para eles e disse: eles transformaram minha história em entretenimento mundano, misturando verdade com celebração das trevas. Jesus então me lembrou das Escrituras, conectando o que eu via com passagens como Deuteronômio 12, 30 a 32, e 2 Coríntios 6, 14 e 18. Ele enfatizou a separação que deve existir entre o sagrado e o profano, entre a luz e as trevas. Essas palavras ecoavam em minha mente, enquanto eu observava o sofrimento daqueles que haviam misturado tradições pagãs com a verdadeira adoração. Quando finalmente retornei à vida, sabia que minha missão havia mudado para sempre. Eu precisava compartilhar o que havia aprendido, mesmo que isso significasse confrontar crenças e tradições profundamente enraizadas. Antes dessas experiências, eu também amava o Natal, decorava minha casa com entusiasmo, comprava presentes para meus filhos e via essa época como um momento de celebração. Mas agora, depois de tudo o que vivi, compreendi que essas práticas, embora bem intencionadas, podem nos afastar do verdadeiro propósito de nossa fé. Se você está ouvindo este testemunho, peço que reflita sobre sua alma eterna, pesquise as origens históricas do Natal e, mais importante, desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que vá além de celebrações anuais e tradições superficiais. A verdadeira adoração, como Jesus me mostrou, é uma caminhada diária em espírito e verdade. Se você ainda participa dessas práticas, seja celebrando o Natal, preparando refeições especiais, comprando presentes ou incentivando outros a celebrar, peço que se arrependa. Jesus me mostrou que essas atividades, independentemente das intenções, marcam as pessoas com o número de Satanás, 666. Deixe-me terminar este testemunho com uma oração de salvação. Querido Senhor Jesus Cristo, eu admito que sou um pecador e que me desviei espiritualmente. Perdi meu primeiro zelo espiritual e fiz muitas coisas que não te agradam. Vivi minha vida apenas para mim mesmo. Estou arrependido e peço teu perdão.
Restaura meu foco e meu zelo espiritual. Eu creio que morreste na cruz para me salvar. Fizeste o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Venho a ti agora e peço que tome o controle da minha vida. A partir de hoje entrego minha vida a ti. Ajuda-me a viver todos os dias de uma forma que te agrada. Eu te amo, Senhor Jesus, e te agradeço por saber que passarei toda a eternidade contigo no céu. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Jesus me permitiu viver estas experiências para alertar seu povo, não para condená-lo. O horror que testemunhei naquela câmara do inferno não é o desejo de Deus para ninguém. Ele quer que todos se arrependam e venham a conhecê-lo em verdade. A escolha é sua. Continuar em tradições mundanas que, em segredo, honram a Satanás, ou abraçar a verdadeira adoração a Jesus Cristo. Lembre-se, não há segunda chance quando entramos na eternidade. Que este testemunho sirva como um alerta e uma oportunidade para reconsiderar o que significa verdadeiramente seguir a Deus. Que relato incrível e, ao mesmo tempo, tão impactante. Sara, muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco. É impossível ouvir tudo isso e não refletir profundamente sobre o que realmente significa adorar a Deus, em espírito e em verdade. A mensagem que você trouxe é clara. Não devemos nos conformar com tradições mundanas que nos afastam da verdadeira essência de Jesus Cristo. E para você que ficou até o final deste vídeo, meu sincero agradecimento. Sua dedicação em buscar a verdade e refletir sobre temas tão importantes mostra que você está disposto a crescer espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e ilumine seus passos em cada escolha que fizer daqui para frente. Lembre-se, a caminhada com Jesus é diária. É um compromisso de amor e fé. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja sempre com você. Amém.